Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós daremos continuidade ao nosso estudo guiado. Estamos aí durante todo esse trimestre abordando o assunto geral do Evangelho de Marcos. Esse evangelho tem sido uma bênção. A gente costuma muito falar dos evangelhos, os evangelhos de Jesus, os evangelhos que contam a história de Jesus, mas eu creio que em nenhum momento a gente teve um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo de forma tão aprofundada como estamos tendo nesse trimestre. Já passamos aí 9 semanas. Vamos iniciar agora a 10ª semana desse trimestre. E 9 semanas foram concluídas para a honra e glória de Deus. E eu creio que não foi adquirido apenas conhecimento, mas foi fortalecido o nosso relacionamento com o nosso Deus. Porque afinal de contas, é por meio desse estudo que eu e você temos o nosso tão precioso momento com Deus. Antes de nós adentrarmos ao nosso estudo de hoje, ao novo tema que nos será apresentado, eu quero convidar você que está aqui comigo a juntos buscarmos a presença de Deus por meio de uma oração. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estudar a Tua santa palavra, de por meio desse estudo te conhecer, aprender mais os Teus ensinos e viver uma nova realidade de vida. Nessa ocasião, nós clamamos a presença do Teu Santo Espírito, para que Ele não apenas nos ensine, mas para que Ele possa falar com autoridade e poder aos nossos corações. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa as vezes que nós temos negligenciado esse estudo, que é tão precioso, pois é por meio desse estudo que nós ouvimos a Tua voz, e por ouvir a Tua voz, nós nos convertemos a Ti. Fica conosco, dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua santa presença. Nós te pedimos isso no nome poderoso e santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, estamos aqui com um cenário um pouco diferente do habitual. Estou na casa de minha mãe, vim passar aqui o final de semana com os meus pais. Aqui é o local de trabalho dela. Procurei um local reservado, tranquilo, em paz, para ter aqui o nosso momento com Deus e encontrei esse lugarzinho cheio de coisas do trabalho, do cotidiano dela. E é nesse local que eu e você teremos o nosso momento com Deus, tá bom? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Davi, por que é que eu devo me inscrever? Para não perder nenhum momento com Deus. Afinal de contas, esse momento ele é tão importante na minha e na sua vida, pois é nessa ocasião que eu e você nos relacionamos com Deus. Davi, o que mais? Deixa o seu legal. Por quê? Porque é assim que a plataforma do YouTube vai enviar, vai recomendar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Se você é agraciado, se você acha legal esse momento, que tal outras pessoas também desfrutar de momentos como esse? Então, seu legal contribui para isso. Bom, sem muitas delongas, agora vamos para o nosso estudo. O tema do nosso estudo, o tema de sábado, o tema de hoje, que é o tema central da semana, é os últimos dias. Davi, o que seriam esses últimos dias? Seriam os últimos dias de Jesus ali na terra antes do seu sacrifício? Seriam os últimos dias da história desse mundo? Vamos entender? O verso para memorizar está no livro de Marcos, capítulo 13, o versículo 26 e 27, que diz assim, ó: Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória, e então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Em outras palavras, o tema dessa semana vai tratar sobre os assuntos proféticos que são concernentes, ou seja, que são com base, de fato, os últimos dias da história desse mundo. Jesus, em algum momento ali da sua jornada, ele foi questionado a respeito sobre esse assunto. Em algum momento foi introduzido esse assunto. E ali ele começou a ensinar, ele começou a explicar como as coisas iriam acontecer. Com base nesse tema e com base na introdução de sábado, eu separei aqui alguns pontos, para eu e você refletirmos e conversar um pouquinho sobre eles. O primeiro ponto diz assim: a lição desta semana começa com uma breve história de Marcos 12, em que Jesus fez uma declaração profunda sobre a ação de uma viúva. Essa história é aquela história bastante conhecida em que Jesus estava observando o pessoal ofertando no templo.
E aí, em um determinado momento, chega uma viúva e deposita ali 2 moedinhas, né? E Jesus chama os seus discípulos para perto de si e ali ele fala: olha, muitas pessoas vieram ofertar, mas houve uma que fez a maior oferta de todas. E ele apontou exatamente para a viúva, que tinha depositado ali 2 pequenas moedas de cobre, né, que eram de pouquíssimo valor. E Jesus explicou por que era a maior oferta de todos. Porque enquanto todos os outros ofertavam do que lhes sobrava, aquela mulher ofertava tudo que ela tinha. E, com certeza, durante a semana, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre esse assunto e ver quais são as lições que eu e você poderemos tirar dessa bela história que Jesus contou ali no contexto de Marcos 12. O outro ponto fala assim: a parte principal da lição dessa semana, no entanto, trata de Marcos 13, ou seja, o contexto principal que a gente vai meditar está dentro do capítulo 13 de Marcos. Uma profecia sobre o destino do templo de Jerusalém e a segunda vinda de Cristo. Esse contexto a gente encontra também ali no capítulo 24 de Mateus e no capítulo 21 de Lucas, em que Jesus se demora explicando os acontecimentos que aconteceram no ano 70, né, que foi exatamente a destruição de Jerusalém, e que também estão correlacionados com os acontecimentos que iriam acontecer antes da segunda volta de Jesus. As profecias apresentadas ali por Jesus estão, podemos dizer assim, misturadas. É como se fosse de dupla aplicação. Tanto seria utilizada no momento da destruição de Jerusalém, como também seria utilizada para a segunda volta de Jesus, o Senhor. E ele apresenta isso e apresenta os sinais que iriam acontecer. Qual era o propósito dele apresentar? Preparar. Preparar os discípulos, preparar o seu povo, preparar a mim e a você, que aguarda com tanta esperança, com tanta veemência, a volta do Senhor Jesus Cristo. Um outro ponto que eu deixar aqui diz assim, Marcos 13 deixa claro que o cumprimento das profecias vai do tempo do profeta que a fez, nesse caso Jesus, até o tempo do fim, concluindo com a segunda vinda de Cristo. E por conta que é dessa forma, nós cremos que as profecias bíblicas, elas seguem um padrão de interpretação historicista, ou seja, elas vão se cumprindo de acordo com o curso da história. Por que é tão importante isso? O método de interpretação das profecias. Porque existem algumas pessoas que acreditam em método de interpretação preterista, ou seja, cumprimentos da profecia no passado, e método futurista, em que as coisas se cumprem no futuro. E isso é bastante, vamos dizer assim, equivocado quando a gente estuda a Bíblia e vê que a forma que elas vão se cumprindo é de acordo com o tempo do profeta até o fim. E no caso, como foi mencionado aqui, o tempo do profeta é Jesus, ou seja, desde os dias de Jesus até a sua segunda volta, as profecias que ele mencionou iriam se cumprindo. Tá certo? O último ponto que eu destaquei fala assim, como muitos ensinos de Jesus registrados em Marcos, a instrução do Senhor é uma resposta a uma pergunta ou mal entendido por parte dos seus discípulos, que deu a Jesus a oportunidade de ensinar verdades essenciais para a vida e a experiência cristã. Como foi que surgiu o assunto da destruição do templo, que seria exatamente a destruição de Jerusalém no ano 70, e também aos acontecimentos antes da volta de Jesus? Surgiu da seguinte forma: os discípulos estavam ali, junto com Jesus, diante do templo, e eles começam a admirar a grandeza daquele templo. Olha, Senhor, que grandes rochas, que brilho, que coisa linda é o templo do Senhor. E aí Jesus, quando vê a admiração deles, Jesus diz, olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Com certeza, quando Jesus falou aquelas palavras, eles ficaram meio que, vamos dizer assim, admirados, angustiados. Como assim? O templo será destruído? O templo vai ser destruído mais uma vez? Nós vamos ser invadidos? Nós vamos nos tornar cativos mais uma vez, como aconteceu no período da Babilônia, em que o templo foi destruído? O que é que vai acontecer? E aí, quando eles estavam ali assentados no Monte das Oliveiras, 4 dos seus discípulos,
Pedro, Tiago, João e André, chegaram para perto de Jesus e perguntaram: Senhor, fala mais sobre aquilo que o Senhor falou. Diz para nós como é que vai acontecer, como é que vai suceder aquelas coisas. A gente precisa saber para se preparar. Como é? A gente vai ser cativo? A gente vai ser deportado? A gente vai ser escravizado? Como é que vai acontecer? E ali Jesus, no capítulo 13, se demora explicando todos os eventos, todos os sinais que seriam dados para mostrar que a sua palavra iria se cumprir. E isso é bastante importante, porque é dessa forma que eu e você chegamos à plena luz da verdade de Deus, perguntando, com dúvidas. Toda vez que você tiver algum questionamento a respeito da vontade de Deus, como as coisas irão acontecer, vá até Ele, assim como os discípulos foram e questionaram: Senhor, nos ensina. Senhor, nos fala, nos mostra, nos apresenta, nos prepara. E com todo amor, da mesma forma que Ele fez com os discípulos, Ele fará comigo e com você, pois Ele não tem prazer na ignorância. O Senhor se alegra quando eu e você, com humildade de coração, buscamos conhecer as suas verdades. Por quê? Porque Ele não, vamos dizer assim, se alegra com eu e você sendo pegos de surpresa, mas sim, Ele nos disponibiliza a toda luz para que a gente chegue ao pleno conhecimento, para assim nos prepararmos devidamente, para assim estarmos prontos para o receber nas nuvens do céu. Essa semana vai ser extraordinária, vai ser uma bênção como tem sido todas as outras semanas. E para que eu e você sejamos devidamente preparados, cheio do alimento, cheio da verdade de Deus, nós precisamos comparecer a todos os encontros de todos os dias. Meu convite é: volta amanhã, para que amanhã, mais uma vez, eu e você sejamos abençoados com a presença e a palavra de Deus. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Papai do céu, com certeza, ficou muito feliz com a minha e a sua presença, porque nos demoramos aqui em alguns minutos, tomando conhecimento acerca daquilo que é importante para a nossa vida. Nós poderíamos, como diz a história, estarmos fazendo qualquer outra coisa, mas decidimos nos demorar, nos relacionar com o nosso Deus. E isso, com certeza, faz total diferença. Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal e que Ele te faça retornar aqui. Se você não é inscrito, se inscreva, porque isso vai te lembrar, vai te auxiliar. Se você gosta de assuntos como esse, assuntos bíblicos, temas bíblicos, que tal deixar um legal para que mais e mais pessoas possam se reunir junto a mim e a você e assim serem impactados e impressionados pela autoridade da palavra de Deus. Faça isso, colabore, veja que você pode estar junto a mim, levando a palavra de Deus para outros e outros lugares. É isso, até a próxima e tchau, tchau.